Olá, estamos aqui mais uma vez para um podcast, um bate-papo, e hoje nós estamos aqui para responder algumas questões, né? Da pergunta que não quer calar. Com tantos concursos abertos, a gente pergunta: concurso, por onde começar? E para esse bate-papo que já começou, mas a gente vai falar tudo que a gente falou aqui antes de começar a gravar, nós temos aqui dois convidados mais do que especiais. O nosso querido aluno Hélio, já aprovado em alguns concursos, esperando alguns resultados. Esperando a nomeação. Então ele está do outro lado, né? Aquele que está estudando e sabendo quais são as pressões e de como fazer, como estudar, né, para concurso. Com certeza. E o nosso querido professor Jefferson. Prazer enorme estar aqui. Especialista em língua portuguesa e, assim, craque de mentoria para estudos. Porque, gente, o fundamental, né, professor? Você me corrija, por favor, se eu estiver errada. O fundamental é saber estudar, por onde começar, porque a gente estava aqui falando um pouquinho antes de começar a gravar o podcast justamente isso. A pessoa resolve, tem 380 bilhões de concursos abertos. Então, mas saiu o edital, assim, previsão, né? Mas aí começa a sair um monte de edital, e vai sair edital para banco, vários bancos. Vai sair edital para tribunais, vai sair edital para ministério, carreiras policiais, que é seu foco, né? Que bom, porque isso que é importante, né, professor? E aí, dá para o aluno sair assim, a pessoa sair, vou fazer tudo quanto é concurso que sair agora? Dá certo essa estratégia? Olha, vou fazendo para treinar. Olha, Claudine, assim, gostaria eu, tá? Primeiramente, prazer enorme estar aqui, tá? Mais uma vez, nesta, que é a minha casa também. Falando sobre o que eu amo fazer, né, gente? Assim, concurso público é a minha praia, tô nisso há pouco mais aí de 10 anos, em sala de aula. Quantos anos, porque senão o povo vai senão fazer. A gente dá pista da idade, né? Enfim. Mas assim, a gente não tem uma resposta fechada para isso, né? Por quê? Vai depender muito do que o aluno deseja como resultado. Né? Assim, o concurso público, eu sempre trago o aluno para a ideia de que é um processo. Né? E isso, por si só, já é uma dificuldade, porque a gente vive em um momento, assim, em uma realidade de muito dinamismo, assim, muitas informações. Pior. Centenas de concursos, como você falou, né? Aquela ansiedade de você querer resolver a vida. Milhares de bilhões. Bilhões de milhares. São muitos mesmo, né? E aí eu falo para o aluno o seguinte, né? E eu posso inclusive colocar minha experiência em relação a essa sua pergunta. Na época que eu comecei a estudar para concurso público, gente, sinceramente, assim, pelo meu momento de vida à época, eu saí fazendo tudo quanto é concurso. Eu saí fazendo coisas que hoje eu falo para os alunos, não façam isso eu fiz. Por favor. Né? E isso acabou dando certo para mim, mas foi assim um resultado que veio muito no desespero. Muito no desespero, porque... E era outra época também. Era uma época assim, diferente, né? Eu... morando de favor, em casa de ex-sogros, essa coisa toda, eu tinha que resolver uma situação e vi no concurso essa oportunidade, tá? Gente, não sigam o exemplo do professor morar em casa de ex-sogro, não, de fato. Não, porque nós estamos falando que esse é o caminho, esse não é o caminho. São dois exemplos, ó, você não vai seguir nenhum desses dois exemplos. Primeiro, morar em casa de ex-sogro. Segundo, estudar para vários concursos ao mesmo tempo. Tá? Eu só quero ponderar aqui o seguinte, que na época, o único ponto em comum que nós temos, na verdade, em relação, né, ao nosso momento atual, tá? E a época em que eu comecei, a estudar para concurso público, é a questão da oferta. A gente tinha muitos concursos. Sim. E hoje nós temos muitos concursos também. Só que hoje o jogo é outro. A realidade é outra. Tá? Então, assim, respondendo objetivamente, uma forma inteligente de a gente começar uma jornada como essa é escolher uma área, uma carreira.
Porque dentro das carreiras policiais, por exemplo, você tem prova para polícia penal, você tem prova para polícias militares, se você tiver idade para isso, né? Claro, tem essas limitações. Bom lembrar que para a polícia civil, por exemplo, que a gente já tem um edital iminente aqui para agente de custódia. Né? Que não tem limite de idade. Que não tem limite de idade. Você tem polícia dizer federal, isso, você tem área administrativa. Ou seja, é uma carreira que te abre um leque de opções de prova aí e você consegue seguir uma linha, né, de estudos, matérias que são referenciadas para esse tipo de concurso. Então, a meu ver, pela experiência que eu tenho, pouco mais de 10 anos, gente, ó, acompanhando alunos, né, em níveis diferentes de preparação, seguir uma carreira, porque aqui a gente tem um grupo de matérias que são comuns e você abre um leque de provas aí gigantesco. Inclusive, se você quiser fazer prova em outros estados, aí a gente amplia ainda mais, hein, esse leque. Né? Então, objetivamente é isso. Né? Escolham primeiro uma carreira, nada dessa técnica Rambo, sair atirando para tudo quanto é lado, que eu fiz à época. E isso não é nem saudável, né, Claudine? Hoje em dia, você querer abraçar o mundo... Tá? É o tipo de pensamento que leva o aluno a chegar a um momento em que ele vai desistir e aí ele vai falar, não, concurso é jogo de carta marcada, isso aí é tudo comprado e tal. Então, assim, é um tipo de pensamento que é alimentado por conta de uma escolha errada lá no começo. Uma escolha que vai custar o que é mais raro, né? Assim, caro, na verdade, em relação à preparação para concurso público, que é tempo. Uma escolha errada que você faz aqui atrás vai te custar muitas vezes anos de preparação. Né? E aqui reside o valor de você, de repente, estudar em uma instituição em que você já tenha um direcionamento. Né? Eu sempre falo para os alunos, gente, não tem caminho certo, tem caminho que mais se adequa à sua visão de mundo e aos seus propósitos. Né? Então, eu preciso passar mais rápido. Professor, então o que eu devo fazer? Eu recebo perguntas assim quase todos os dias. Presencial ou online? Eu falo, olha, o presencial ele tem vantagens que o online não tem, por exemplo. No presencial, você está lidando com uma teoria mais segmentada para a sua prova, você está pegando o conteúdo mais atualizado, você está assimilando a dinâmica que você vai ter que dar para as suas rotinas de estudos que você vai ter que ter. Já no online, você vai ter materiais muito bons. Fora o olho no olho, Sim. O colega do lado. Possibilidade de tirar dúvidas e etc. Aquela o online, energia, muito bom online, mas assim, se você não tiver autodisciplina para você conseguir manter a consistência, aí provavelmente você vai se frustrar também. Né? Porque tem muita coisa. Nós temos essas duas opções, né? De fazer online ou fazer. Eu pego, inclusive, conteúdos, cara, assim, que você tem 10 aulas ali falando de um conteúdo que às vezes você mata em uma sentada. Sim. Né? Então, assim, às vezes para o aluno conseguir enxergar essa realidade, né, é mais fácil ele ter alguém ali orientando, né, o caminho. Não, tranquilo, professor. Eu falo muito isso porque, assim, eu sou um pouco mais velho. Então, assim, eu tenho o costume de... Muito eu gosto mais de velho, aula. Bem mais comparado velho comparado com os alunos que eu fiz matéria, porque tinha gente de 18 anos fazendo prova da PM. Eu tô com 30. Então, assim, eu já sou um pouquinho mais velho que eles. Eu tenho um costume muito grande de aula. Eu preciso muito de professor. Eu preciso estar presencialmente na aula e isso acaba que diferencia muito de aluno para aluno. Claro. Porque eu tenho muitos amigos que estudam só no online e conseguem se dar bem estudando só no online. Eu não consegui. Eu tentei fazer isso no início e não consegui. Eu falei assim, não, eu realmente preciso estar numa cadeira com um caderninho na minha frente, anotando todas as aulas, com um professor ali para eu tirar dúvida. Explicando. Sim. Então... Eu sou o cara do online já. Eu gosto mais do online. Assim, eu não tenho saco para me deslocar, assistir a aula e tal, mas só para você ver como o perfil muda, sim, né? Que de aluno para aluno. E que bom que nós temos caminhos diferentes. Né? Inclusive aqui a gente tem essas duas opções. Aqui nós temos essas duas opções. O presencial e tem o online, para dar o suporte ali. E pode fazer só, né? E pode fazer só o online também, né? Quem queira fazer. Mas puxando aqui um pouquinho, né? Quando a gente fala, por exemplo, que a gente pode estar falando para alguém que nunca estudou para concurso. Então, realmente, assim, está perdido, não sabe o que fazer. Então, por que segmentar objetivamente, assim, por exemplo, carreiras policiais? Porque as matérias são muito parecidas. Tanto de... Fora bombeiro, né? Sim, fora bombeiro. Tanto PM, né? Tanto PRF, Detran, Civil, né? Polícia Civil, Polícia Federal, né? E quando a gente está falando disso, gente, a gente está falando do DF e dos estados. Sim. Também todos são muito próximos. Então, o que acontece? Não é isso, professor? Você, né? A pessoa vai ter um determinado tempo
para estudar determinadas matérias, focando naquilo, e é um universo de concursos. Sim. Né? Se ela for estudar para carreiras policiais com um ano estudando, e depois fala, não, agora eu vou fazer banco, são outras matérias, não é isso? Exatamente. É nesse sentido que a gente está falando, que é bom segmentar para tribunal, né? Muito direito, né? Muito direito. Sim. Então, quer dizer, a pessoa tem que segmentar para ganhar tempo e aperfeiçoar nas matérias, porque hoje o pessoal está profissional. Eu costumo dizer o seguinte, Claudine, assim, se o aluno ele está começando, porque tem gente, por exemplo, que me procura, assim, olha, meu filho está saindo agora do 2º grau, quero que ele faça concurso. Só que o menino não tem nem noção do que ele quer na vida. Aí, o que eu digo? Olha, então a gente vai se concentrar num grupo de matérias que normalmente nos editais aparece com o rótulo de conhecimentos básicos. Né? Então, a gente tem essas matérias, né, que vão estar em todo e qualquer concurso. Ou seja, para quem não sabe para que lado vai, isso. Não sabe se vai para banco, se vai para tribunal, aí vai para aí a gente tem um bloco essencial de matérias, gente, né? Parte de língua portuguesa, direito constitucional, direito administrativo, né? O raciocínio lógico e informática. Se você começar por isso aqui, a gente já tem uma base aqui muito boa, tá? Para fazer, para ir começando. E redação, né? E redação, isso. Para ir começando a molhar os pezinhos nos concursos, né? Para você ir experimentando. Faz a diferença. Isso, né? Para esse tipo de aluno. Eu não sei bem o que eu quero fazer, eu quero estudar do jeito certinho. Então a gente primeiro foca nessas disciplinas, né? Bloco essencial, que eu chamo, essas 6 disciplinas, incluindo redação. Beleza? E com isso, o aluno ele começa do jeito certo. Mas mesmo que uma pessoa, né, você que já tinha assim, uma noção, né, falar, vou para as carreiras policiais, também é importante começar por esse módulo essencial. A gente fala essencial porque, como a gente estava falando aqui antes, não é que é básico porque é simples, porque é fácil, não. É básico porque é basilar, né? Isso. E é essencial porque sem elas, inclusive a gente tem um módulo aqui essencial para justamente para quem está começando, não é só para quem não sabe para onde vai, né? Para quem está começando, porque foi assim também que você começou, né? Não adianta você ir já logo para o direito penal. Sim, e não só por essa questão basilar, mas também que isso faz muita diferença na pontuação da prova. Porque pega, por exemplo, a prova da PM, a parte de matemática é uma parte que as pessoas negligenciam muito. Então, acaba que conseguir uma pontuação boa em matemática vai te lançar muito para frente, porque a gente já espera que, na parte específica, a maioria das pessoas saiba a matéria. Então, assim, que a nota seja similar. Então, assim, nessa parte básica que as pessoas não levam tão a sério, até mesmo em português, questão de informática, questão de matemática, isso consegue te juntar pontos para te lançar muito para frente nas colocações. Então... isso que ele está colocando aqui já é um olhar bem estratégico, né? Porque, assim, ele fez uma leitura de contexto. Aprovado não é à toa que está aprovado. Por isso que está aqui dando dica para os meninos que estão começando agora. O que acontece? Fez uma leitura de contexto e já sabe que a galera, de uma forma geral, né, vai focar nessas matérias de direito. Então, o fator de diferenciação é a base, né? Conhecimentos básicos, né, que como a Claudine falou, na verdade é básico de base, né, de alicerce, né, então não tem nada a ver com básico, né, o pessoal, deixa a língua portuguesa aí, depois eu faço umas questões, tá tudo certo. Gente, não é assim que funciona mais, não hoje em dia. O jogo dos concursos públicos hoje em dia mudou, né, e a gente vinha conversando sobre isso antes, né, eu recebo alunos que são mais veteranos, né, para concursos públicos, que são alunos que estão ficando aí nos concursos por conta das básicas, língua portuguesa, ficou na redação, tem gente que me procura no desespero. Professor, travei lá na hora, aí vai me mostrar o rascunho, entendeu? A banca pediu para escrever sobre A, o aluno escreveu sobre Z, entendeu? E aí tem coisa que não tem como, gente. É assim, se você não passa pelo processo, né? E o processo ele tem todo um passo a passo, uma etapa, tá? De forma estruturada, acabou, você tá brincando com o seu tempo no final das contas. Né? Então, quando a gente mira nas básicas, a gente já mira com esse pensamento. Olha, a gente vai formar aqui um alicerce legal, porque isso vai te dar a possibilidade lá na frente de você abrir o leque. E aí apareceu prova, sei lá, o TSE Unificado, né? Que é um concurso aí gigantesco, esperado para tribunais. Né?
com possibilidade de nomeação aí em toda a estrutura do Poder Judiciário. Poxa vida, se você tem uma base boa, você vai estudar só, focar na teoria, aquelas matérias que são mais realmente direcionadas para esse concurso. Né? Com a tranquilidade de você já ter a base muito bem consolidada. E, gente, isso leva tempo. Sou professor de língua portuguesa, Claudine, eu estudo língua portuguesa todos os dias. Aí tem aluno que fala assim, o bom é que você é professor, né? Aí não precisa estudar essa matéria. Não, Nossa. Na verdade é aí que eu estudo essa matéria. Porque eu sou professor, eu tenho que me manter atualizado. É lógico. Né? E a gente percebe a evolução, né, de como que as bancas vêm se comportando em relação a essas matérias básicas. Sabe qual é a sensação que eu tenho? É que assim, nós já temos tantos concursos, assim, a concorrência está tão qualificada que agora eles estão inovando exatamente nessas matérias básicas e é exatamente por isso que os alunos ficam nessas disciplinas. Língua portuguesa, redação, o raciocínio lógico, a informática que você não costuma estudar. Essas matérias, gente, que de básico não tem nada. Agora, professor, língua portuguesa é muito importante, né, Hélio? Porque a questão da interpretação de texto, por exemplo, porque você vai usar, não é só para a língua portuguesa, você vai estar lá vendo uma questão de constitucional, você tem que saber ler aquilo lá, interpretar para saber o que é que a criatura está perguntando na questão. Então, é isso. Te ajuda em absolutamente tudo. Né? Quando você vai estudar a estrutura também da redação, você também tem que estar estudando, lendo, se atualizando, porque pode cair qualquer coisa. Com toda certeza, toda certeza. Eu sou suspeito para falar, né, gente? Eu amo essa disciplina e eu sempre digo, língua portuguesa, meu povo, é a mãe de todas as outras matérias. Né? Então, ou você entende isso logo no começo. Eu também acho. Tá? Não, eu tenho certeza. Ou você vai ficar apagando fogo. Porque assim, é muito doloroso você ver um aluno que já está ali há 3 anos, focado, entendeu? Batendo na trave porque não está fazendo o básico, o arroz com feijão. Né? Aí você traz o aluno para fazer um teste. Cara, você está indo muito mal em língua portuguesa. Deixa eu ver o material aqui que você está utilizando. Isso é outro problema, inclusive. Né? Porque a língua portuguesa do concurso é diferente da língua portuguesa, né? Da gramática normativa pura. Porque o pessoal pensa assim, mas eu estudei português desde o prezinho. Não é a mesma desde coisa, o gente. ensino, não é a mesma coisa. Na educação infantil. Então, o aluno, ele precisa primeiro, e essa é uma premissa didática que eu adoto em sala de aula, o aluno precisa primeiro se intimizar com a questão da estrutura textual. Né? Então, a gente navega bastante ali em tipos e gêneros diferentes de texto. Sim. Eu mostro para o aluno a forma como as ideias vão se costurando ao longo do texto, dando essa progressividade. E a partir disso aqui, você consegue brincar nessa estrutura, entendendo como que a banca vai explorar o texto ali para te fazer perguntas a partir do texto. E olha só que interessante, né? A gente tem o texto como a nossa ferramenta básica. Uhum. E se você parar para pensar, a diferença da prova objetiva para a prova discursiva, tá? É a perspectiva de cobrança da banca. Porque como assim, professor? É assim. A gente tem um texto. Põe assim na prática. O texto, ele é a base. A gente está olhando para o texto tanto na prova discursiva quanto na prova objetiva de língua portuguesa e das outras matérias também. Sim. Né? Então, na prova objetiva, você é instado, né, você é desafiado a decodificar o texto. A banca te entrega um texto pronto e você tem que saber decompor aquele texto ali para olhar para as partes e fazer relações conforme o comando de cada uma das questões. Então, é um trabalho de decodificação. Sim. Né? Já na sua prova discursiva, na sua redação, o trabalho é diferente. A banca te entrega uma folha em branco e você é o codificador do texto. Uhum. E para a gente codificar um texto, você tem que ter um conhecimento muito aprofundado de alguns tópicos gramaticais que são muito caros. Por exemplo, a questão do texto. Parte de coesão, né? Essas estratégias de recursividade, entendeu? Você tem estratégia mesmo, né, professor? Tem. Eu não sou escritor, eu não sei colocar as minhas ideias, eu não sou objetivo, eu sou prolixo, eu sou isso, sou aquilo outro. Não sei escrever, né? Porque a pessoa já parte do princípio assim, não sei escrever. Tem técnica, não tem, professor, para isso? Tem técnica. É assim... Não vai ser Machado de Assis, mas vai passar no concurso. Vai passar. Não, inclusive, isso aí realmente é uma crença, né? Que crença. Muitas vezes... Eu sempre digo o seguinte, olha,
em muitos momentos da minha vida profissional, principalmente acompanhando alunos, eu sou mais psicólogo do que professor. Com Porque certeza. assim, o estudante, o candidato, ele até entende tecnicamente o que ele precisa fazer. Então a gente senta, a gente monta, qual é a sua realidade de horário? Professor, segunda-feira eu faço isso. Não. Beleza, a gente monta uma estrutura ali do cronograma semanal e ele entende o que ele precisa fazer. A partir do momento que vai a campo ali, né, coloca esse cronograma para rodar, aí o aluno vem trazendo coisas assim que nada tem a ver com o passo a passo que ele entendeu que ele precisa fazer. Então, muitas vezes é isso. É esse tipo de crença ruim. Mas mas o texto... tem a técnica na redação. Aí, o que a gente fala? Olha... Tem técnica, né? Você tem que fazer a introdução, papapá. Isso, mas é esse trabalho que você tem, às vezes, de desconstruir uma visão que o aluno tem muito deturpada em relação, não só à parte da redação, mas ao estudo em si. Porque essa matéria é chata. Porque isso aqui não tem aplicação. Então você coloca essas camadas de dificuldade que acabam gerando, assim, atraso, né, nesse cumprimento do cronograma. E sobre a redação especificamente falando, sim, a gente tem uma estrutura, né, baseada em um texto mais técnico, né, em comparação a textos literários aí. Não tem nada a ver com literatura, ver, né? Não é linguagem figurada, é linguagem objetiva aqui, né, palavras em sentido real. Né, denotativo. E quanto mais objetivo, melhor. Quanto mais objetivo, melhor. E eu sempre falo para o aluno o seguinte: redação não é matéria de. Não é matéria. É matéria menos de conteúdo e mais de competência. Né? E o que isso significa? Que você entende. Tanto é que na nossa grade curricular aqui, né, na grade horária dos cursos, se você pegar a carga horária de redação, é uma carga horária pequena. Mas é uma carga horária em que a gente consegue passar essa noção estrutural para o aluno de forma muito clara e suficiente, mas se o aluno não treina, não vai adiantar muita coisa. Tem que ter competência. Né? Competência a gente adquire em campo, treinando e etc. Eu sempre coloco isso muito claro em sala de aula. Só para complementar um pouco o que o professor falou, questão do receio do aluno, dele se botar limites. Eu sou da área de exatas, a minha primeira formação é em exatas, então eu sempre tive muito receio com o português. Eu sempre tive aquela linha de pensamento, falar assim, não, português é muito difícil, as coisas são muito complexas. Preconceito mesmo. Sim, né? Era literalmente um preconceito. Com redação, então, eu falava assim, não, eu tenho que escolher um concurso que não tem redação, porque se eu for fazer a redação, eu não vou... A vida vai ficar difícil, viu? Sim. Não Aí, quando eu decidi parar de fazer isso e falar assim, não, beleza, agora eu vou aprender português de verdade, eu vou realmente esquecer aquele preconceito que eu tenho, vamos para as aulas básicas, porque a gente fica... Eu falo assim, não, substantivo, eu sei que é um substantivo, eu sei que é um adjetivo. Aí eu falei, não, olha só, esquece tudo, eu vou pra primeira aula como se eu estivesse aprendendo português de agora, eu não sei nada de português, vou começar de agora. Quando eu fiz isso, me possibilitei abrir pra essa experiência nova. Teve a humildade. Sim, né? eu consegui começar a aprender português, eu falo, hoje em dia, português é ainda das matérias que eu tenho mais dificuldade. Não a parte da gramática, a parte da redação. Porque eu sou um aluno muito desesperado. Então, eu fico muito nervoso com redação. Sim. Então, assim, para fazer a redação, eu ainda tenho um pouco de dificuldade. Melhorei muito, justamente porque foi fazendo redação atrás de redação, com um professor me orientando, corrigindo minhas redações, me passando feedback. Isso é legal. E eu fui sempre tentando melhorar, mas eu vou te falar que eu no início era assim. Eu tinha esse preconceito, acho que demorei um pouco a aprender que tinha que largar a mão dos preconceitos para começar a aprender do zero, para ver essa evolução de fato. Isso é uma dica muito importante para quem está ouvindo a gente, né? Porque a perspectiva de concurso, ela é diferente. Então, é um estudo, é um olhar para o estudo diferenciado. Então, realmente... quem está começando agora tem que realmente abrir mão desses preconceitos. Abrir a cabeça. Sim. Abrir a cabeça e começar, como mesmo língua portuguesa, né? Começar do zero. Mesmo que seja uma pessoa que seja da área jurídica, começar constitucional, administrativo, porque é um olhar diferenciado para o estudo. Né? Porque tem que ser muito treinamento, tem que ser uma coisa bem específica e, portanto, é bom você estar voltado para a carreira, porque aí você tem um número menor, um norte e um número menor de disciplinas que você vai ter que estudar. Agora, sempre também, professor, que eu acho que é bom a gente trazer aqui para o nosso bate-papo, porque... as bancas, porque são várias bancas de concurso, e se a gente vai falar de Brasil, são mais bancas ainda.
elas têm sempre o mesmo olhar, já que a gente está falando sobre um estudo diferenciado para o concurso. Elas têm o mesmo olhar? De forma Elas avaliam da mesma forma? Não. Aliás, nem os mesmos autores, né, professor? Nem elas os mesmos seguem. Autores. É assim, né? O concurso público, na verdade, ele tem assim, vários problemas, né? Eu advogo muito no sentido de que a gente precisaria ter uma lei geral dos concursos, assim, sabe? Que se aplicasse, que desse o norte. Para a prova discursiva, então, principalmente. Mas hoje, né? a gente não tem. A gente não tem. Então, aqui no DF nós temos, né? Mas assim, mesmo assim, insuficiente para tudo. Não consegue abranger tudo. Tanto é, né? A situação do concurso da PM, inclusive, está esbarrando um pouco nessa situação também. Mas o fato é o seguinte, né? A gente precisa ter uma base assim visível, né? O aluno muitas vezes ele precisa ter essa visão clara do que precisa ser feito, né? E o problema muitas vezes acaba esbarrando logo de início nessa visão da coisa, na perspectiva, né? Que é o que a gente está colocando aqui, né? O aluno, quando ele traz o viés dele, né, isso acaba atrapalhando um pouco. Eu recebo muitos professores, inclusive, né, pessoal da cadeira de letras também, que fala, professor, eu tenho até vergonha, né, porque eu me formei na área. E né? tô com dificuldade para passar. E o que acontece? Gente, o fato é que, né, eu comecei falando dessa questão da ausência de regulamentação, principalmente no sentido de que as bancas, a maioria delas não apontam, por exemplo, a referência bibliográfica. Se houvesse uma determinação nesse sentido, facilitaria para o aluno aprender, né, e facilitaria o trabalho didático do professor, só que as bancas não fazem isso. Mas vocês, como especialistas, já sabem isso que eu ia falar. Pelas provas, já sabem quais são os autores que eles... Aqui, na verdade, reside a vantagem, por exemplo, de você ir para um presencial. Né? Nesse aspecto, sim. Por quê? O presencial a gente já faz. Estamos fazendo aqui um curso direcionado à polícia de custódia aqui do DF. Que é tal banca. Beleza, que é tal banca. A gente tem um direcionamento da banca, então a gente já sabe qual que é a referência bibliográfica que a gente vai utilizar para a gente montar as nossas aulas. Mesmo que ela não esteja lá no edital, pela experiência, já sabe. E aqui, né? tem uma vantagem muito grande de você ir, de fato, para o presencial, para você pegar o filé mignon, né? Porque isso vai te economizar o trabalho que você teria de você nadar esse oceano inteiro de conteúdos dentro de cada disciplina. Você sabe que cada disciplina, gente, é um oceano de coisas. A gente não esgota, a verdade é essa. Né? A gente direciona os nossos estudos com base naquilo que a gente conhece como o perfil de cobrança da banca. E eu te digo, assim, com muita tranquilidade, o olhar das bancas muda muito em relação às matérias em si, não só a minha parte de língua portuguesa. Tá? Você tem banca, por exemplo, que na área do direito ela te cobra mais letra de lei. E é bom a gente saber, porque a gente direciona o nosso estudo para a leitura de lei. Na minha matéria, você tem banca que é mais tradicionalista, é mais gramatiqueira. Aí é legal o aluno saber o que é um substantivo, tipos de substantivo e tal. Então, esse tipo de direcionamento ele é muito importante porque é isso que deve pautar a orientação dos estudos do aluno. Professor. As bancas têm olhares diferentes. Gente, olhe para uma prova de língua portuguesa da banca FGV. E eu te digo, FGV, meu amigo, assim... É complicado. Você pega assim, olha... Dá vontade, o aluno fica assim, pelo amor de Deus, professor, já fiz 10 cursos aqui, eu não consigo fazer uma prova dessa. Por quê? A banca tem um olhar diferente, a banca utiliza bibliografias diferentes. A FGV é uma banca muito arrojada, né, nessa matéria de língua portuguesa. Né? Por exemplo, você não vê bancas cobrando diretamente métodos de raciocínio. A FGV cobra. Você não vê outras bancas cobrando, métodos por exemplo, de raciocínio. Isso, que você tem método de raciocínio indutivo, dedutivo, né? A parte do específico para ir para o geral, por exemplo. E a FGV cobra isso, inclusive, em produção textual. E a gente não está acostumado a estudar esse tipo de coisa. Então, a experiência de campo, né, do professor, nesse sentido, ela é importante para dar esse direcionamento para o aluno. Mais uma prova, né, de mostrar que quando a pessoa vem estudar para concurso, é outra história. Outra história. É uma outra metodologia de estudo e de preparação. Exatamente. Já tive um aluno aqui, professor, que assim, menino estudioso, craque mesmo, né? Porque quem se esforça chega lá. Muito estudioso. Olha, passava na primeira fase de juiz, segunda fase de juiz, chegava, não passava na oral.
passava, às vezes escorregava e um dia eu chamei ele para conversar. Eu falei, mas menino, o que está acontecendo? Ele falou, Claudinho, quando chega lá, cara, tem o autor tal, o cara quer falar com esse autor. Eu falei, meu filho, você tem que saber quem é o avaliador, qual é o autor que ele segue. Mas eu não concordo. Eu falei, não interessa, quando você for juiz, você vai seguir o autor, o que você quiser. Mas na hora da prova... É o jogo, né? Se subordine ao... Você tem que responder, porque ele realmente era um menino assim, gente, crânio, tanto que ele chegou para mim e falou, mas... Eu falei, meu filho, não faça isso. Você responda de acordo com o legislador que o avaliador segue, que acompanha. Sim. Ponto. Ele está lá só para te avaliar. Depois você vai ser juiz e vai... Né, já tem muitos anos, vai seguir os seus próprios autores. Né? Exatamente. Então, quer dizer, tá vendo? É um outro olhar, é uma outra metodologia para estudar. A gente fala, né, para o aluno, olha, para você pedir música tem que fazer gol primeiro, né? Então, assim, é você dançar conforme a música. Eu acompanho essas provas aí, porque é parte do meu trabalho. E tem coisa que eu vejo assim na minha área, gente, que são aberrações, né? Mas eu falo, gente, aí em sala de aula eu falo, pessoal, vai fazer uma prova da Banca Sebrasp, e para isso aqui, entenda isso dessa forma. Infelizmente, a banca cria esse tipo de jurisprudência que não deveria, mas como a gente não tem uma lei que regulamente isso aqui, e você vai fazer uma prova organizada por essa banca, você tem que saber qual que é o jogo dela. Tem que saber. Infelizmente, ainda tem esse tipo de coisa. Mas isso é desde sempre, né? Desde sempre. Dependendo da banca, você vai... Então, mais um motivo para a pessoa estudar, então, né, professor? Por pelo menos... mais ou menos por área. Se for fazer banco, então faça banco. Se fazer tribunal. Não é que isso é regra, não é que isso é lei. Mesmo porque você pode estar estudando para a carreira policial e falar assim, não, eu acho que eu vou ser mais feliz, porque a gente sei também é importante, né? Não é só passar no concurso, não é só você pensar assim, aonde você vai conseguir ser um pouco mais feliz, né? Então, agora eu resolvi fazer tribunal. Ok, também não é porque eu vou escolher, eu ficou 2 anos estudando para a carreira policial que não pode mudar. Pode, mas aí você muda, né? Não vai ficar balançando para todo lado, porque perde tempo. O primeiro pensamento é sempre grana, né? O pessoal quer dinheiro. E isso aconteceu comigo também, né? Gente, eu ganhava R$1.200 por mês. Quando eu comecei a estudar para concurso público, eu falei, não, pelo amor de Deus, tem um cérebro funcional, não tem nenhum problema. Se fulaninho estudou, passou e conseguiu, eu também consigo. Esse era o meu pensamento. E eu entendi, olha, precisa ser feito isso aqui? Sim. Eu gastei, inclusive, a minha história, contando rapidamente aqui. Claro. É assim, eu fiquei desempregado com a minha filha. Eu tenho uma filha de 13 anos, Sofia. E eu fiquei desempregado 1 semana antes de ela nascer. Ai, meu Deus, que desespero. Sim, iniciativa privada, esse tipo de coisa, né? Que acontece. Aí tá, beleza. Né? Eu falei, bom, aí fiquei até a primeira semana, depois que ela nasceu, ali dando suporte e tal. Falei, olha, agora eu preciso estudar. Peguei as minhas verbas rescisórias e saí gastando em curso, técnicas de estudo. Gente, eu fiz tudo quanto assim, eu realmente investi nisso. Mas porque o que eu pensava? Por que você atirou para todos os lados? Na minha época, um bom motivo. Na minha época eu pensava assim, real, olha... físico. O que eu pensava assim? Eu falava, olha, eu preciso fazer alguma coisa diferente do meu concorrente. Né? Bom, eu estou desempregado, eu tenho mais tempo. Mas além do tempo, eu preciso saber estudar melhor. Então, eu saí investindo realmente em técnicas de estudo, técnicas de leitura, coisas que hoje eu coloco na minha didática em sala de aula, exatamente para fazer com que o aluno pule essas etapas. Né? E aí, a época, tábua rasa que era, eu falei, bom, se preciso fazer isso aqui, então eu vou fazer isso aqui. Para mim deu muito certo e foi uma sorte, porque eu estudei exatamente com 6 meses. Claudinho, quando eu recebi a minha última parcela do seguro-desemprego, dias depois saiu a minha primeira nomeação. Graças a Deus. Eu tive essa sorte, gente. Assim, de pegar tudo que eu tinha, investir nos estudos. Eu quero dizer que quanto mais a gente estuda, mais sorte a gente tem, né? Sim, também com tem certeza. Esse segredo. Sim. E na época, gente, o meu fator motivador era grana. Assim, e principalmente... O fator motivador era a Sofia, né? Isso, assim, grana no sentido de que eu estava com essa responsabilidade. Sim. Poxa vida, eu fui criado sem pai, né? Então eu olhava para aquilo e falava, bom, agora essa responsabilidade é minha, eu vou ter que dar o meu jeito. Né? Então, assim, 6 meses estudando, para quem nunca tinha estudado para concurso público, assim, foi um grande resultado. Não é a regra.
né? Não. A gente estava falando aqui de matérias, de direito e tal, a importância de você focar, né? E ter uma mente aberta para você realmente aprender as coisas. A minha namorada é nutricionista também. Ela estudou para esse último concurso da Secretaria de Educação sem ter nunca estudado para concurso público. Eu parei ali, né? Assim, a gente pegou 2 semanas, eu passei a ensinar constitucional, administrativo, lei orgânica, assim. Ela pegou isso de primeiro e passou. Eu falei para ela, olha, você é um ponto muito fora da curva. Por quê? O normal é que o aluno reprovar e ir ganhando experiência para daqui um pouco começar a colecionar uma aprovações. média de quanto tempo, professor? Olha, Claudine. Uma média. 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 Assim, olha, tá começando a estudar para concurso público? Tô, professor. Beleza. Tábua rasa? Tábua rasa. Legal. Se programe para você ficar aí de 2 a 3 anos. Pensa nisso. É isso aí. Sabe por quê? O que vier antes disso, ótimo. Não estou dizendo que não é possível você passar antes. Acabei de dar 2 exemplos aqui, o meu e o da minha namorada. E vários outros alunos que eu vejo também conseguindo. Eu tenho muitos exemplos aqui, né, de pessoas que realmente focaram e não são assim geniais, não são nada, né? É uma questão de acreditar, de foco, de ir, mas a média é essa, de 2 anos. De 2 a 3 anos. Assim, se o aluno conseguir manter a consistência nesse período, ele passa em concursos, inclusive, mais concorridos. Consegue. Quais são os ruídos aí no meio, né? Muitas vezes o aluno já vem com viés, né? Eu tenho menos dificuldade com o aluno que nunca estudou para concurso, porque você prescreve, tem que fazer isso, entendeu? E a pessoa faz. Ele vai lá e faz e passa. Por isso que é importante que o Hélio falou, né? Chegar assim, gente, estou começando uma outra fase da minha vida, vou começar a estudar para concurso e é diferente. Tem que ter essa noção para saber que é diferente, né? Sim. Uma outra coisa. Por isso que a gente fez aqui no Uniprocessos, né? Os nossos cursos superiores de 2 anos, que são voltados para concurso, porque essa é a média, né? Sim, exatamente. Que o aluno tem que estudar, que média que estuda para ter um curso superior, porque, né, que a gente sempre fala, né? Vou fazer faculdade ou vou fazer o concurso? Vamos fazer os 2, né? Para estar focado, que é mais ou menos, mas é mais ou menos. Vai ter gente que é um pouquinho mais para frente e tem gente que é um pouquinho mais para trás. Eu costumo dizer, que eu já ouvi da desembargadora Ana Maria, que só existem 2 tipos de concurseiros. Só. Os que passam e os que desistem. Nossa, eu ia falar isso agora. Não existe aquele que não passa. Não existe. Olha, eu te digo o seguinte, é porque a gente deixou os celulares para lá. Mas hoje em dia, assim, a gente tem uma grande dificuldade por conta desse volume cada vez mais crescente de estímulos. Né? Então, assim, a gente drena o nosso tempo em rede social, nisso, naquilo, e isso afeta muito a qualidade de estudos de um concurseiro que poderia levar 1 ano, 1 ano e meio, 2, tá? E muitas vezes ele não consegue por conta dessa questão, né? Dessa falta de habilidade de gerenciar o próprio tempo. Isso é muito complicado, sabe, o Claudine? Eu digo o seguinte, que quando o aluno ele já iniciou a jornada, cedo ou tarde ele vai esbarrar no seguinte entendimento. Olha, vai chegar um momento para você que vai ser mais uma questão de consistência do que de inteligência. Porque se você conseguir se manter nesse caminho aqui, com o mínimo de desvio possível, porque a gente sabe que nenhuma jornada é perfeita. Não. Né? Cara, você vai conseguir. Você vai conseguir. Vai. E assim, em 32 anos, eu já vi gente aqui, assim... Tem aquela pessoa que já chegou, teve um ensino médio, uma faculdade excelente, né? E teve aquele também que, entendeu? Uma pessoa que não teve tanta base, não teve nem, às vezes, curso superior e que consegue. Que eu acho que a grande diferença é isso, é você chegar disposto, vou fazer o que eu tenho para fazer, acredito, quero, preciso, né? No seu caso, você falou assim, eu preciso... Você não tinha na sua cabeça, eu não vou passar. Eu não enxergava o plano Você não enxergava. Isso, professor, né? E Hélio, não sei se você concorda, é muito importante. Isso é poderoso. Isso é poderoso. Essa questão assim, de você também acreditar, você sentar lá e ver que tem exemplos de pessoas como a gente. Claudine, né? eu em sala de aula, assim, principalmente em cursos mais extensos, eu sempre falo isso, gente, olha...
parece que é pregação, né? Mas não é. Eu falo, olha, você tem que tomar posse antes de tomar posse. Né? O que eu quero dizer com isso? Isso. Né? Eu passei em concurso público, não foi no dia que meu nome saiu lá no Diário Oficial, cara. Não foi. Foi no dia que, na minha cabeça, né, assim, eu passei por um estresse absurdo, uma humilhação até, que eu coloquei a seguinte ideia na minha cabeça. Ou eu consigo, ou eu vou morrer tentando. Eu não vou sair disso aqui. O dia que eu tomei essa decisão ela foi o meu termo de posse, em essência falando. Isso. Porque ali, gente, eu já estava assim, olha, é isso ou isso. Eu não, era igual o cavalo, né? Assim, com viseira. Eu não conseguia olhar para os lados. Mas é isso. Era eu e isso aqui. Não havia nenhuma interferência entre o meu estado atual à época e o que eu visualizava para mim. E ali tudo bem, fiz vários concursos, saí mirando para tudo quanto é lugar, passei em algumas provas, não indico muita coisa que eu fiz em termos de procedimento de mas estudo. Mas era uma outra situação, Mas era uma outra né, situação, professor? gente, mas era uma outra situação. Uma coisa é real e que pode ser para todo mundo, até para esse que não tem essa grande urgência. Hoje em dia a maioria tem a grande urgência, mas é você tomar posse. É você não ter plano B. É você saber que é isso que você quer. E é isso que vai acontecer. Não é isso que vai acontecer. Já aconteceu. Já aconteceu, tomar posse. Essa questão de não ter o plano B, de você tomar posse antes de tomar posse, foi justamente o que eu passei na PM. Porque esse concurso da PM é o último que eu poderia fazer, por conta da idade limite. Ah, sim, é. Então, quando eu entrei, eu falei assim, olha, é esse. Não vou ter outro concurso. Já tô aprovado. Vou passar nesse. Legal. Assim, tem que ser isso. O pessoal brincava, falava... sempre perguntava, falava assim, mas você não pode fazer outro. Eu falei, não preciso, eu só preciso desse. Só quero esse, que esse eu passo. Igual a gente brinca, né? O pessoal fala assim, mas só tem 5 vagas. Eu falei, mas você precisa de quantas? De uma só. E, cara, assim, muitas vezes a gente não enxerga, assim, as pessoas não enxergam esse background, né? Você fala, só tem esse. Só que até você chegar a essa visão madura da coisa, meu amigo, é jogo de tentativa e erro. Você já tentou aqui, não deu certo, já tentou aqui, não deu certo. Quem nunca, né? Quem nunca começou a estudar para uma prova após o lançamento do edital que atira a primeira pedra? Todo mundo já fez isso. Claro. Eu falo da PM assim, porque assim, esse era o foco. O meu foco, desde o ano passado, que eu soube que ia sair a prova da PM. Mas antes disso, é claro, eu fiz outros concursos e até acho importante a pessoa fazer outros concursos. Não saindo completamente da área, mas fazer outros concursos para pegar o ritmo de prova. Porque fazer questões... No aplicativo, fazer questões numa folha, sentadinho diferente. Em casa. Ritmo de prova quer dizer chegar no horário, porque tem gente que chega depois que o portão fecha, né? Chegar no horário, ficar lá tantas horas sentado, sob pressão. Ter o estresse do dia. Ter o estresse. Eu tô finalizando. Isso é muito importante. Eu tô finalizando turmas aqui pro concurso do AVAS, né? A AVAS ACS agora da Secretaria de Saúde. Último encontro, inclusive, agora, neste final de semana. E aí, a gente tem algumas atividades. Né? A gente tem a teoria, baterias de questões e simulados. Né? Eu falo para o aluno, gente, simulado tem esse nome por uma razão. Pois é. Porque o aluno pensa que é tudo igual. É você abrir o aplicativo ali. Olha, uma coisa é você estar ali num concurso da vida, num aplicativo de questões, brincando de fazer questões. Outra coisa é você estar ali no dia da prova, com fome, com o carro de som pipocando lá fora, um calor danado. Ou um frio danado. Ou um frio danado e gente espirrando do seu lado. Comendo salgadinho. Comendo salgadinho. Eu sempre brinco dos Cheetos, né? O pessoal comendo, abrindo latinha perto de você. E eu falo, gente, olha, simulação, né? Quanto mais vezes você passar por esse processo, a tendência é que você chegue ao dia da prova com a seguinte visão da coisa. Olha, estou vindo para fazer mais um simulado. É esse o aluno que passa. Porque o próprio cérebro ele vai se acostumando àquela tensão, né? Que a gente estava falando do TAF aqui antes de começar o bate-papo, que a pessoa fala, mas eu já treino pra caramba, eu já isso, já aquilo. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então, é muito importante. É igual o aluno que fala, não, eu já escrevo, então a redação vai ser tranquila. Gente, não vai por aí. Você vai ser avaliado em vários itens e você tem que saber quais os itens, né? E você falou uma coisa, cara, você falou uma coisa assim que foi o pulo do gato, né? Em relação ao aluno aí que estava fazendo prova para juiz e ficando na fase oral. Quem é o seu examinador? Eu sempre falo, olha, pois é, quem é a em sala de aula eu falo, olha, você vai fazer uma prova
com esse perfil de examinador. Ele vai querer ver isso, 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 isso e isso no seu texto. Vocês entenderam isso? Professor, entendi. Beleza, então agora a gente vai para o segundo nível. Treino. Agora você vai ter que treinar. Né? Então, como é que eu treino, professor? Isso é fundamental também, né? A pessoa... Tudo bem, ela tem que ir lá ao simulado, que é uma coisa mais psicológica mesmo, mas ela tem que fazer muita questão, né? Ela tem que fazer muita questão. Primeiro que uma coisa é o que o professor está ensinando lá. Fala, pô, já sei tudo, aprendi, tá ótimo, maravilha. Outra coisa é ver aquilo que o professor acabou de falar dentro de uma questão, né? Questões controvertidas, então, você tem que treinar. Fora isso, repete questão, né? Fora isso tudo, não tem jeito do avaliador depois perguntar de uma outra forma. Sim, e tem, né? Claudine, e ainda tem a seguinte situação. A gente, em sala de aula, a gente monta o nosso material assim, de forma a segmentar as questões para o assunto que a gente está tratando ali. Na sua prova, o examinador coloca isso dentro de um liquidificador, mistura tudo. Isso, e quanto mais você treinar, quanto mais você treinar simulando realmente um momento de prova ali, melhor. Mas você vai saber dessa vitamina, né? Inclusive, assim, isso é uma coisa assim que é até nova para mim, dentro da minha experiência, né, gente? Eu sou servidor público aí há 15 anos e continuo estudando para concurso público para fazer uma transição de carreiras. Né? Porque eu, assim, tô chegando numa fase assim que eu penso, gente, daqui a pouco eu não vou conseguir ficar nessa correria. Então, deixa eu arrumar uma sombra melhor no serviço público, aproveitar o boom de concursos, porque, inclusive, gente, agora é o momento. Eu sempre falo isso. Olha, desde a pré-pandemia, eu vinha falando, gente, vai vir um boom de concursos públicos e depois SDS, só Deus sabe. Por quê? A gente está na iminência de uma reforma administrativa que o governo já vem empurrando com a barriga há muito tempo e agora a gente tem contexto para isso, contexto político, contexto social para isso, nesse pós-pandemia. Então, qual é a leitura que eu enxergo? Né? Dizem que o bom surfista é aquele que sabe ler o mar. Você se antecede às melhores ondas. E para concurso público, gente, é agora, porque a gente está vendo um boom de oferta, para daqui um pouco vir uma regulamentação por meio de uma reforma administrativa e a gente sequer sabe como é que vai ficar o desenho do serviço público para as próximas gerações. Eu duvido muito que Sofia e Henrique, os meus filhos, eles farão concurso. Eu duvido muito. É claro que algumas áreas jamais deixarão de ter ali agentes do Estado, né? Áreas essenciais, polícia, né? o judiciário, defensoria e etc. Mas assim, da forma como a gente está vendo agora, essa oferta gigantesca de cargos aí, de vagas, gente, isso aí é uma coisa do momento, é uma oportunidade do momento. Agora. Né? Mas então, independente de qualquer coisa, para quem vai fazer concurso, tem que tomar posse. Então, o dia é hoje, a hora é agora. Com certeza. Então, tem que estar pensando nisso, que é agora. Né? Como o Hélio falou, tenho 30 anos, esse é o meu concurso. Não é assim, mas se não for esse, não pode ser outro. Não, este é o meu concurso. Você estudou quanto tempo, assim, no geral?